Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson e eu vou falar um pouco sobre a Bíblia, né? Sobre as questões que envolvem aí a nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E em meio a tanta falso ensino, né? Tantas pessoas levando um evangelho deturpado, que não é o evangelho de Cristo, assim dizendo, né? É um evangelho dissolvido para os seus próprios interesses, melhor dizendo, né? E que não leva ao arrependimento, leva a pessoa a alimentar mais o seu ego e a sua vontade, não a vontade do Pai. Então, através desse vídeo, eu tenho assim estudado sobre, né? Através desse vídeo eu quero levar o que eu tenho estudado sobre a palavra, tanto na Bíblia aqui, física, quanto a ferramenta fornecida hoje, que é riquíssima, que é através do celular. Tem tanta coisa boa no celular, tanta coisas ruins também, mas tanta coisas boas como o mundo, né? Tem tanta coisa ruim no mundo, mas também tem tanta coisa boa que a gente pode aproveitar sem contaminar, né? E assim o celular também. Então, vendo isso, que nesses últimos dias, né, último dos últimos, que creio eu, um tempo difícil que nós estamos enfrentando, e eu andei pensando bastante, não sou de gravar vídeo, nem gravo vídeo. Primeira vez que eu tô fazendo, você acha que é a segunda vez? A última vez eu gravei há uns 5 anos atrás, alguma coisa, mas é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo, né? E hoje eu tô bem mais maduro, né, do que antes. E eu quero aqui expressar, é claro que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor e a pedidos que o Espírito Santo nos guie, né? Para que essa palavra venha a ser mesmo edificante, não carnal e do meu coração, mas sim através do Espírito Santo. E eu vejo tantas pregações assim, distorcida, às vezes até por ignorância e outras por malícia, mas as duas trazem o prejuízo para quem escuta, né? Tanto a quem prega por ignorância, quanto a quem prega por malícia. E usam da palavra do Senhor para a sua própria riqueza, vaidade. É o que vemos. E alimenta a vaidade do próximo, que ali busca alternativa em Deus, mas por isso precisa sacrificar algo, entre aspas, né? Para que ele possa estar aí barganhando com Deus e ganhando algo em troca. Não sou aqui contra o que Deus faz para nós, que ele faz mesmo. Sou prova viva disso e testemunha. Mas Deus ele faz na sua ciência, sabedoria e quando ele quer, e como ele quer e com quem ele quer. Certo? E não é porque eu vou dar o dízimo ou a minha oferta que eu estou barganhando com Deus, agora eu vou ter em dobro. Não, é uma obrigação do cristão, né? Entregar o dízimo e as ofertas, até porque é isso que nos coloca num lugar, que é um prédio, que nós somos a igreja, mas existe um prédio, que ali se reúne as pessoas, que são igrejas, e o corpo de Cristo se reúne ali. Aí se forma a igreja, mas ali o prédio é somente um prédio, e nesse tempo a gente está vivendo isso. Hoje nós estamos aqui em casa, eu estou na minha casa, a gente faz um estudo pessoal, um devocional a Cristo, a Jeová, a Jesus, ao nosso Senhor Deus eterno, e nós congregamos como igreja de fato, mas dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Antes de Constantino, já existia a igreja, mas em casas. Se você for pegar em Atos, a igreja primitiva, ela se congregava nas casas. Paulo, ele exortava as pessoas de outra cidade, ele estava numa cidade, escrevia uma carta para outra cidade, numa casa de alguém. E depois da vinda de Constantino, Constantino estabeleceu ali a congregação, né? O que precisava ser, ele deu tipo entre aspas, organizou, né? Vamos supor, por exemplo, se ali naquela casa cabia 10, se nós construirmos uma igreja aqui, dessas 10 casas que tem nesse bairro, nessa cidade, que estão congregando, vão congregar um só lugar, entende-se? E é claro que de fato melhor, assim, entre aspas, fica, os irmãos, as ovelhas ficam mais achegadas. Mas aí foram surgindo falsos
falsos profetas, até desde os tempos antigos, desde a crucificação de Cristo até antes, claro, existia já os falsos mestres. E hoje não é diferente. Então, através dessa base teológica e dessa base histórica, eu venho aqui expor o que eu tenho lido e aprendido, né? Que creio eu que é a própria Bíblia que nos instrui através do teu Espírito Santo, com humildade da leitura. Deus, ele diz que ele se revela aos humildes e se esconde, a palavra esconde-se, dos doutores sábios, né? Que se dizem sábios, né? Não aqueles que são doutores perante a Deus da palavra, como tem muitos, mas aqueles que se dizem doutores e sábios, né, da palavra, e Deus ali oculta deles e coloca para os humildes, ou seja, aqueles que leem com humildade, com sinceridade e quer repassar a palavra de Deus, ser um instrumento para que gere arrependimento no seu coração, como João pregava, né? Como os outros apóstolos morreram pregando, né? O arrependimento que te traz e te leva de volta para Deus através da crucificação de Jesus Cristo. Então, através disso, em cima disso, eu quero aqui levar uma palavra para vocês e que venha servir para cada um. A palavra está lá em Gênesis 22, 8, que fala do sacrifício de Isaque. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me enganastes o teu filho, não me negastes o teu filho único. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Eis aqui um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, irmãos, o que vemos aqui é uma palavra que expõe já Cristo. Ela já está apontando para Jesus. O sacrifício aqui, o Filho único aqui, já aponta a Jesus. Entendeu? Então Isaque, ele já foi oferecido como uma tipificação de Jesus para nós nos dias de hoje. Aqueles do Velho Testamento, que as pessoas acham que... algumas pessoas pensam que são salvos, Antigo Testamento, por lei, mas nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. Ou seja, crendo na crucificação do Messias que viria. Isaías profetiza, o livro inteiro dele, o Messias, que é Jesus, 700 anos antes. E aqui não é diferente. Então, Isaías, se você for ler Isaías 53, existe vários versículos de Isaías, profetiza a vinda de Jesus, Isaías 43. Então, aqueles que criam nessa mensagem dos profetas do Antigo Testamento, estes seriam salvos em Cristo. Mas Cristo não teria sido mencionado o nome Jesus, né? Foi-se dado o nome Jesus depois do nascimento dele, ó. Esse vai se chamar Jesus. Antes, no caso, né? Porque o anjo foi ali e falou que qual seria o nome que Maria teria que pôr. Então, a Bíblia em si, toda ela aponta para Jesus. A expiação da cruz, o que Jesus fez para a humanidade, né? O preço altíssimo que ele pagou, que é impagável para nós. Eu não tenho como pagar. Nem eu dando a minha própria vida, eu não estou fazendo... Eu estou fazendo o mínimo. Porque é um preço altíssimo que Jesus pagou. E é graça. É um dom gratuito dado por Deus. Efésios 2:8. Não é por obras para que ninguém se vanglorie.
A chegar no Senhor e falar, eu fiz tal coisa, eu mereci a graça, mereci a obra. Não, você fez porque você tem fé e a fé te gerou a fazer obras para mim. Não que você fez obras para ter a fé em mim. É Efésios 2:8. Se você for pegar o Efésios 2:8, você vai ter esse entendimento. Então, para que eu quero te dizer isso, irmãos, que vocês estão vendo meu vídeo? Que a mensagem, ela é cristocêntrica, a Bíblia inteira. E falsos profetas usam para si próprios suas vaidades. E assim aguçam as vaidades daquele que buscam estas coisas. Correto? Então tem muita igreja que prega, usam a Bíblia para agariar dinheiro para si, para sua vaidade, para o seu ego, e alimenta o ego daquele também que oferece, como se você der, Deus te dá. Se você der o carro, se você der um carro, Deus vai te dar 2. Isso é barganha. A Bíblia, Deus não promete isso. E vou te provar na palavra. Deus, ele nos promete a salvação eterna, um corpo glorificado e uma vida eterna. Quer mais que isso? O resto, se você quer um carro, você tem que trabalhar. Eu não vou falar para você que Deus não dá. Eu creio que Deus dá, conforme a sua necessidade. Se você não tem uma condição de trabalhar, Deus está vendo a sua luta, você não consegue conquistar o carro, eu tenho certeza, se você ajoelhar no chão e orar, pedir a Deus, eu não duvido não que Deus não manda alguém te dar um carro. Traz na frente da sua casa, eu não duvido disso. Deus é infinito, Ele faz o que Ele quer. E bem entender. Ele abençoa o que Ele quer e amaldiçoa o que Ele quer. Sempre foi assim. O Deus do antigo é o mesmo do novo. Ele não mudou. Algumas coisas da lei mudou, tem que mudar. Porque, de fato, Deus queria mostrar para o povo dele a misericórdia, a graça. E o povo lá foi e aceitou a lei. Quando foi escrito lá. Mas esse é um outro assunto, né? As tabeiras de Moisés, lá as tábuas de Moisés, a lei. Mas esse é um outro assunto. Mas enfim, então muitos usam esse texto aqui para dizer o quê? Sacrifica o teu Isaac. Aí ele fala, qual que é o teu Isaac hoje? É o carro. Dê seu carro. Dê seu apartamento. Está usando a forma da pregação, está usando a palavra de Deus deturpadamente. Não está dando crédito na expiação de Jesus. Entende-se? Então, neste caso, ô filha, o pai tá fazendo vídeo, vai pra lá, tá? Senão você vai atrapalhar o papai. Então vai lá. Então, neste caso, o uso dessa palavra, se você ouvir alguém pregando desta forma, ele está pregando de uma maneira errada. Quer ver outra questão que eles usam, outro versículo que eles usam muito, que eu já ouvi, é batido esse versículo na boca de muitos falsos profetas aí? Quer ver? Mateus. Deixa eu ver. 28. Mateus 6. Espera um pouquinho aí. Aqui, peraí. Nem Salomão, todo pois Deus é assim, veste a... Porque todas essas coisas... Sim. Aqui, ó, esse versículo de Mateus 6. Correto? Eu vou dar uma lida. Vou estender ele bem para vocês entenderem mais ou menos. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto vestuário, porque andais e quanto a vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha só que tremendo isso. Pois se Deus assim
veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você vê um pregador lendo, um pregador que ele prega essa prosperidade, a teologia da prosperidade, e a Bíblia, a prosperidade é totalmente diferente do que é dinheiro, só dinheiro. Prosperidade é outra coisa, bíblica. Mas enfim, esse é outro assunto. Então você vai pegar ele vai estar lendo assim, ó, mas buscais primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você já ouviu um desses falar as coisas? E antes disso, ele dá um discurso, ele bota alguém para dar um testemunho que ganhou isso, que ganhou aquilo, e dá totalmente um discurso, e depois ele deturpa esse texto, e todas as coisas vos serão acrescentadas, sendo que o texto não fala isso, o texto vai falar assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, essas quais? Aqui o texto está falando em cima, atrás, vestuário e alimento, que é o necessário, pois Deus não sabe o que necessita. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, aí, se você pega esse texto e usa, faz um enredo total e usa, e todas as coisas vos serão acrescentadas, na mente da pessoa, ela vai, poxa, então eu vou entregar minha casa, meu carro. Eu não estou aqui querendo falar de fé. Ó, se eu for com a minha fé entregar a Deus, mas de todo o meu coração, um carro, uma casa, amém. Amém. Não sou contra isso. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Estou querendo dizer que muitos usam disso, os profissionais da fé, para poder ter a riqueza. Mas quando vê o povo necessitado, ele fala assim, vai procurar com Deus. Eu não vou nem citar nomes, mas já ouvi histórias sobre isso. Só que o Deus, ele manda diferente. Ele manda que nós ajudemos os necessitados e usamos o dinheiro que é arrecadado para em prol do povo mesmo, dos irmãos. Se você for pegar lá em Atos, os apóstolos diziam, a palavra, o Lucas, né, que escreveu Atos, ele disse que ali eles levavam todo o que tinham, davam casa, carro, tudo que tinha pela fé, mas não por barganha, porque acreditavam mesmo, de fato, que Jesus vai voltar num corpo glorificado, vai vir buscar a sua igreja e vai ter um corpo glorificado e morar na eternidade, no paraíso. Amém. E eles davam a casa e carro nos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam por igual a todos, e nenhum no meio deles passavam necessidade, é que a Bíblia relata. Então, pode-se dizer que ali seria um socialismo? Não sei, mas que era uma forma correta de lidar com o dinheiro que entrava, era. Né? Um capitalismo, um comunismo, não sei qual que se enquadra, mas que tinha o dinheiro e tinha o povo e conseguiam viver em harmonia, isso com os apóstolos era possível, né? Então é isso que eu estou querendo dizer, meus irmãos. É só esclarecer esses pontos, né? Sobre a questão dessas palavras, né? Que andam pregando por aí. Dessas palavras, não estou falando da Bíblia, dessas palavras que estão colocando aí, que não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus aponta para Cristo, ela é cristocêntrica, ela te mostra o arrependimento, ela te coloca, ela te rasga para você mudar. O Espírito Santo vai te mudar, vai te moldar. Você está errado, esse caminho é errado. E a sua prioridade vai passar a servir a Deus. E não Deus a te servir. Porque você nasceu de fato de novo. Então, quando isso acontece na sua vida, os bens, o material é supérfluo. Você necessita, mas não enlouquece atrás disso e não perde sua vida atrás disso. Mas você almeja. Mas de um certo controle. Tá? Correto? Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês aí.
sobre essa questão da Bíblia e sobre a questão do todo, né? Do que vem acontecendo nesses últimos dias, sobre essa bestiação, vamos dizer assim, desses falsos profetas, até aí nas redes eletrônicas, quanto em todo lugar aí que a gente tem visto, né? Que não estão levando o evangelho genuíno e verdadeiro, que preferem ficar nos seus confortos, né? Para que eles possam aí continuar a viver da maneira deles, mas não é da maneira em que o Senhor Jesus nos ensinou. Então espero que vocês entendam o recado, passem a ler as escrituras, se possível várias vertentes, né? Eu tenho um aplicativo no meu celular que ele tem várias bíblias, né? E ali tem várias traduções. E é interessante você buscar nas traduções, vai ter diferentes colocações assim, vai ter, as palavras são diferentes, mas com o mesmo significado. E você passa a entender melhor a questão de Deus de fato, né? Aí você não cai naquele versículo que Deus fala, meu povo padece por falta de conhecimento. Então quando você absorve o conhecimento, a sabedoria plena do ensinamento da própria palavra de Deus, que é o Espírito Santo, Deus diz que haveria um tempo que ele próprio ensinaria, que é através da tua palavra, né? Você lendo, ele está te ensinando aqui, entendeu? E é isso que eu tenho vivido e aprendido, né? Através da leitura da Bíblia. Eu agradeço, que fiquem na paz e que esse vídeo chegue às pessoas e que as pessoas entendam, e o intuito é propagar de fato o verdadeiro evangelho, verdadeira palavra, que é a cristocêntrica, a exposição da palavra, tá bom? Fica um abraço para todos e obrigado.